Existe um projeto nos Estados Unidos, que vem do governo Trump, da página 589 do projeto 2025 deles, que é forçar as empresas a pagarem uma taxa alta aos trabalhadores que trabalham aos domingos. Qual o objetivo deles? É restringir totalmente o trabalho aos domingos. Porque se eles começam a forçar as empresas a pagar nessas taxas, automaticamente as empresas não vão querer contratar ninguém aos domingos para trabalhar. Então a intenção deles qual que é? Estabelecer um dia de descanso nos Estados Unidos, para que todos façam como Deus diz, né? Eles acham que agora é o domingo, mas na verdade Deus não fala o domingo, Deus fala o sábado para descanso, tá? Então a Ellen White disse já há muito tempo atrás, há mais de 100 anos atrás, que os Estados Unidos lançariam um falso sábado. Aí eu falo para você, como ela sabia disso? Como ela sabia que os Estados Unidos eles elaborariam um projeto para restringir o trabalho aos domingos. Eu vou deixar aqui, querido, algumas pesquisas para vocês verem, inclusive um vídeo muito interessante falando sobre isso com mais detalhes. Aí você assiste na íntegra para vocês entenderem mais sobre esse projeto aí, tá bom? Um abraço. Irmãos, foi confirmado, estou monitorando a nomeação de Jonathan Berry desde o dia 31 de março desse ano. E agora é oficial, ele foi confirmado pelo Congresso dos Estados Unidos. A nomeação, né, PN 65, feito por Donald Trump no dia 31 de março de 2025, a procurador. Barry seria o procurador. Procurador é o que faz cumprir as leis trabalhistas. Foi 7 de outubro de 2025. Ele foi confirmado a chefe do Departamento de Trabalho. O que isso muda na prática? Isso muda muita coisa. Esse jornal aqui, ele é um importante jornal dos Estados Unidos, TNC. Eles averiguaram, né, o projeto 2025, ou seja, verificaram todas as 900 páginas do projeto 2025 e eles chegaram a uma conclusão importantíssima que tem a ver com as profecias. Aqui em inglês o título, né, Por Dentro do Projeto 2025. Como esse expansivo manual conservador pode impactar a liberdade religiosa. Então aqui eles viram que o projeto 2025 tem como objetivo minar e destruir a liberdade religiosa nos Estados Unidos, completando o que Ellen White escreveu em seus livros, A União entre Igreja e Estado. Então, assim, eles leram todo o projeto 2025. Quando chegaram na página 589, que foi redigida por Jonathan Berry, o próprio que acabou de ser aprovado para o Departamento do Trabalho, eles chegaram a essa conclusão aqui, ó, quando leram a página 589. A parte que eles chegaram à conclusão aqui. A página 589 diz lá, Berry diz que o Congresso deve estimular um descanso comunitário. Porém, olha que coisa interessante, esse site ao ler confirmou que o objetivo do projeto 2025, através das mãos de Jonathan Berry, é estabelecer o decreto dominical. O texto diz o seguinte: o que diz lá a página 589, né? Apelando para o restabelecimento do reconhecimento do domingo como um dia de culto, explicitamente sem trabalho, o dia que a maioria, mas não todos os cristãos observa. A proposta exigiria uma emenda às leis de normas de trabalho justa, exigindo que os trabalhadores recebam hora extras, né, por trabalhar no sábado. Qual que é o plano de Berry a assumir? O plano dele é justamente tornar rígido as leis trabalhistas referente aos domingos, ou seja, o plano dele é assumir, isso aqui foi escrito em 2024, né? O plano dele é punir as empresas que abrem aos domingos. Punir em que sentido? Ele quer tornar caríssimos para as empresas abrir os domingos, aumentando os encargos, fazendo com que as empresas paguem muito caro as horas extras, até 50% a mais, para as pessoas que trabalham aos domingos. Qual que é a intenção dele fazer isso? É tornar caro para as empresas abrir os domingos, ou seja, aumentando o valor das horas extras trabalhadas aos domingos, as pessoas realmente assim vão receber a mais e as empresas realmente vão ver que não é viável
abrir aos domingos. Então, por esse motivo, ele vai começar a santificar o domingo. Ele diz que o domingo está sendo destruído pelo secularismo, consumismo, e essa seria uma das primeiras medidas. O mais interessante é que esse jornal consultou a liderança da Igreja Adventista em 2024 e eles dizem o seguinte, ó, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que observa o sábado como de descanso há muito tempo, defende a liberdade religiosa. Tem 21 milhões de membros, né, em todo o mundo. Isso aqui foi um dado de 2024, certo? E aqui eles consultaram a líder de liberdade religiosa e ela diz o seguinte: a proposta do descanso sabático no projeto 2025 levanta uma série de questões para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, sendo a mais gritante que levanta sérias preocupações com a cláusula de estabelecimento, disse Melissa Wright, diretora associada de Liberdades Públicas e Liberdade Religiosa da divisão norte-americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aí ela encerra dizendo: a questão fundamental é que o Congresso não deveria estar envolvido em legislar para incentivar a observância religiosa. Disse Wright, que disse que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma longa história de defesa de uma forte separação entre Igreja e Estado. Então perceba que já em 2024 a Igreja Adventista se manifestou através desse jornal dizendo que essa cláusula que Barry está dizendo aí na página 589, o Congresso estabeleceu o domingo como um dia nacional e alterando as leis trabalhistas para as empresas pagarem altíssimas horas extras para quem trabalha no domingo, a igreja se manifestou dizendo que isso preocupa a Igreja Adventista. E agora vai preocupar mais, porque Barry, agora ele foi, de fato, agora nomeado, o cargo já é dele, e agora, como nós temos essa articulação dos republicanos, aí tudo pode acontecer. É aqui que começa o clamor popular, que Ellen White escreveu. Não sabemos, é claro, que o decreto dominical ele vai sair pelas mãos de Barry. Que podemos dizer que ele tem um plano robusto para poder santificar o Domingo da América através do Estado. Esse site aqui vai mais longe. Também é um site de 2024, é uma reportagem aqui, né, de 2024. Eles também leram o projeto 2025 todinho. Quando chega na parte da página 589, olha o que eles dizem aqui, ó. O que eles falam sobre a parte de Barry. Que o governo federal não precisa se preocupar em salvar a alma. Instituir políticas baseadas na Bíblia. Salvar almas. E induzir a observância do sábado. Só lembrando que sábado aqui, para eles, se refere ao domingo. Constitui um ataque direto à liberdade religiosa. Uma liberdade garantida pela primeira emenda que mantém o governo fora da religião. Agora, com o Barry no poder, tudo pode acontecer, meus irmãos. Por quê? Vocês lembram que Charlie Kirk ele escreveu um livro sobre o descanso? E esse livro vai ser lançado em dezembro agora. Imagine esse livro falando do descanso e dando brecha para o domingo. Imagine os milhões de pessoas que vai ter acesso a esse livro em dezembro. Com Barry no poder, tudo pode somar para uma manifestação popular em favor do domingo. Entendeu? Em favor do domingo. Tudo está caminhando para isso. Não sabemos se Deus vai segurar os ventos ou ele vai soltar os ventos. Agora já está tudo pronto. Tudo pronto, meus irmãos. O que mais, a peça fundamental que faltava era Barry assumir. Está tudo pronto. Agora a pergunta que não quer calar. Deus vai permitir que o projeto 2025 seja implementado, que o decreto dominical venha conforme está escrito no projeto 2025, na página 589, porque o Barry já assumiu. O que redigiu o projeto 2025 sobre o decreto dominical, ele acaba de assumir. E o site continua dizendo aqui, ó. Aqui, ó, enquanto, vou ler essa parte aqui, ó, enquanto isso, em seu capítulo sobre o Departamento do Trabalho, Jonathan Barry enquadra suas propostas como uma história divina, a tradição judaica cristã que remonta ao Gênesis, reconhecendo o trabalho frutífero. Barry se preocupa que Deus ordenou o sábado como dia de descanso. A tradição judaico-cristã procurou honrar esse dia. Ele vem falando aqui da página 589, né? Presta atenção, a parte mais grave aqui, ó. Mas ele, falando de Barry, né, não se contenta em relembrar que dos velhos tempos que os cristãos americanos e a igreja. Ele quer que o governo incentive as pessoas a voltarem à igreja.
e pede ao Congresso que incentive o descanso comunitário, alterando as leis de trabalho, FLSA, exigindo que os trabalhadores recebam pelas horas trabalhadas no domingo. Perceba aqui que diz que ele quer que o governo volte, que a igreja volte a ser liderada pelo Estado e que se incentive um descanso comunitário. Pergunta é, Barry não poderia fazer isso se ele estava fora do governo. Agora que ele já entrou, ele pode sim fazer uma articulação com os republicanos para fazer uma lei mais dura. Lembrando que a princípio ele quer punir as empresas. Depois isso pode migrar por uma emenda constitucional mais dura, articulada por Barry, para que o domingo ele seja visto como um dia nacional de guarda. Essa é a ideia. Tudo pode acontecer, meus irmãos. O principal aqui já era que tinha que acontecer, já aconteceu. Ele já assumiu a pasta. O que podemos ver agora, o negócio pegar em dezembro, né, através desse novo livro aí que vai ser lançado do Kirk sobre o descanso. Essa aqui é a fonte mais forte depois dessa aí do projeto 2025. Diz aqui, ó, honrar o sábado não é apenas uma sugestão. Ou seja, quando eles quis dizer que não é apenas uma sugestão, eles estão falando da obrigatoriedade. Lembrando que o sábado aqui que eles estão se falando é justamente o domingo. Aí eles falam um pouco, né, da origem do sábado, usa o texto de Isaías, né, se desviaras do teu pé. Todo mundo pensa, ao ler, pensa que eles estão falando do sábado do sétimo dia, mas não, eles estão falando justamente do domingo, ou seja, eles estão transferindo a solenidade do sábado para o domingo, né, para o domingo. E a parte mais forte, queridos, é essa aqui, ó. Aqui eles vão fazer o que Ellen White escreveu lá, vão colocar o domingo para melhorar a moral da sociedade da América. Pergunta-nos, por que a confusão moral abunda? Por que há tanta ilegalidade? E por que a vida familiar está em tamanha desordem? E por que a vida pública, falando do Estado, né, está cheia de repleta de corrupção? Será que o colapso começou quando paramos de honrar o dia do Senhor? Ou eles estão falando aqui, indagando que o colapso da América moral está acabando com a América porque as pessoas esqueceram de guardar o domingo. Quando paramos de nos deleitar em Deus e começamos a deleitar em nossas próprias agendas, nosso próprio entendimento, nossa própria conveniência, ele diz aqui, ó, isso pode parecer insignificante, pouco importante para o panorama. No entanto, o dia do Senhor é uma relíquia. Pense nele como os trilhos de um trem, e um pequeno ajuste interruptor pode determinar o trem se chegará ao seu destino. Honrar o domingo como o dia do Senhor pode parecer algo insignificante, ainda assim seu impacto trajetória nas nossas vidas, nossa cultura é enorme. Aí vem a parte mais chocante, ó. E se quisermos avivamentos na América, né, agora estão chamando a todos, né? Precisamos começar com arrependimento. Isso significa restaurar as coisas que Deus chama de santas, começando com o seu dia. Aí ele fala, neste domingo e com todos os domingos, pergunte a si mesmo. Aí eles mandam todos os evangélicos da América fazer essas perguntas. Estou preparando meu coração para adoração, estou preenchendo o dia com o descanso e assim por diante, né? Ele fala que se retornar ao domingo, e aí vem a parte outra parte grave aqui, ó. A renovação de que a América precisa não começa em Washington, Wall Street, começa na igreja, começa nas igrejas evangélicas que honram a Cristo, creem na Bíblia e começam não em algum dia, mas o domingo. Estamos, queridos, a um passo só agora da formação da imagem da besta. Como a imagem da besta é formada? Ela é formada justamente quando se cumpre o que está escrito nesse site aqui, ó. Quando as igrejas evangélicas começam a honrar o domingo. E aqui eles estão convocando todas as igrejas evangélicas. Lembrando que esse site aqui, ele tem o alcance, né, que é o The Christian Post, esse é o nome do site. Ele alcança aí 50 milhões de evangélicos nos Estados Unidos, semanalmente. Entendeu, meus irmãos? Você vê que tudo está se alinhando perfeitamente. Tudo está se alinhando perfeitamente. Vamos agora aqui no texto que Ellen White escreveu. Os dignatários da igreja e do Estado unir-se-ão para subornar, persuadir ou forçar todas as classes a honrar o domingo. A falta de autoridade divina será suprida por legislação opressiva. O que Ellen White está dizendo aqui? Que agora vai vir a legislação opressiva.
Você vê que pensa aí que Barry falou que vai começar pelas empresas, punir as empresas que abrem aos domingos. A corrupção política está destruindo o amor à justiça, é verdade. E mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido popular para uma lei que imponha a observância do domingo. Ou seja, aqui Ellen White fala que a legislação dominical, que vai fazer o decreto dominical, ela vai vir de baixo, tá vendo? Popular, a um pedido popular para atender o favor do público, é o que está escrito aqui. Eu deduzo que será da seguinte forma, possa estar errado, né, os dias e os meses que vão revelar isso, mas eu deduzo que ao Barry começar a pressionar as empresas para pagar horas extras pesadas para as pessoas que trabalham aos domingos, as empresas não vão gostar disso, e aí não vão querer pagar essas horas extras para esses funcionários. Esses funcionários vão se revoltar porque está trabalhando no domingo e está ganhando pouco ainda, vão paralisar nos domingos, não vão querer trabalhar, e as empresas vão agora ceder ao desejo desses trabalhadores, e aí a legislação será mais opressiva e forçará todas as empresas a fechar os domingos. E aí começa o clamor popular, e aí as igrejas se unem com o Estado, e aí é formada a imagem da besta. Eu estou deduzindo de forma humana, é claro, posso errar, mas tudo indica que esse é o processo que vai acontecer agora nos próximos meses, nos próximos dias. Também não sabemos se Deus vai segurar os ventos ou não, assim como ele fez em 1888, mas tudo indica que não, que realmente chegou o fim, Deus não vai mais segurar os ventos, e o decreto dominical é só agora uma questão de tempo. Não sabemos se serão meses ou dias. Não podemos colocar agora anos, como antigamente, que é 20, 30 anos. Agora temos aí uma margem de meses ou dias. Tudo pode acontecer. Está nas mãos de Deus. Será que Ele vai permitir que o tempo de angústia venha e pegue o povo de Deus aí, queridos? Pelo menos os que estão se preparando. Não sei você, mas eu estou preocupado com isso aqui. Preocupado porque a maioria do nosso povo não se interessa pelas profecias, e até mesmo vendo essa fonte aqui, essas fontes, ainda tem gente que duvida, mesmo lendo essas 3 fontes aqui, tem gente que ainda duvida que nós estamos realmente no fim do fim do fim, tem gente que duvida ainda. Adventista já de velho, de 30, 40 anos, duvidando das profecias. Mas vocês estão vendo aí a olho nu, claro, que realmente o fim chegou. E ele marca encerra com Apocalipse 12, 17 lá embaixo. Que irou-se o dragão contra os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Você perceba lá que o apelo que é feito, né? Que o apelo que é feito aqui, ó, a renovação da América, tá vendo aqui, ó? Precisa não começar em Wall Street. Começa nas igrejas evangélicas, tá vendo? Que honra a Cristo, que creem na Bíblia, e começa não em algum dia, mas no domingo. Você vê que eles aqui estão chamando todas as igrejas, mas não estão chamando os adventistas. Por que eles não estão chamando os adventistas? Porque os adventistas vão estar fora dessa lista aí, porque eles não honram o domingo como seu dia. É óbvio que é aí que eles vão ser perseguidos, e vai começar a perseguição de Apocalipse 12, 17, que diz que irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra ao restante da sua semente. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Precisamos dar uma olhada nessa outra informação aqui extremamente importante. Aqui no Brasil, queridos, a partir de março de 2026, aquela portaria do trabalho que já foi adiada por 4 vezes, ela estará em vigor no partir do dia 1º de março. Que portaria é essa? Essa portaria é justamente aquela que obriga as empresas a sentarem junto com os sindicatos para liberar o trabalho aos domingos. E ali o site diz, não só esse, mas muitos outros sites diz,
que muitas empresas estão optando, a partir de março de 2026, não abrir mais aos domingos aqui no Brasil. Por quê? Porque vai ficar muito caro abrir aos domingos devido às exigências que os sindicatos estão fazendo para poder abrir aos domingos. A princípio eles estão colocando domingo e feriado, mas sabemos que o que vai pegar aí é os domingos, porque feriado cai em qualquer dia, né? Mas domingo é um dia fixo. E muitas empresas não querem pagar esses encargos que os sindicatos estão cobrando e estão tentando aí, porque o governo deu até março de 2026, para eles poderem se alinhar aí, porque as empresas que não conseguir pagar os encargos, elas fecharão obrigatoriamente aos domingos. É quase algo semelhante que vai acontecer agora nos Estados Unidos. Então isso aqui é sim um fortalecimento das leis dominicais aqui no Brasil, a partir de março de 2026, através da nova portaria 3665 de 2023. Então, meus irmãos, podemos sim ver que Satanás ele está armando alguma coisa aqui para nós no Brasil, para os guardadores do sábado, a partir de março de 2026. Ficamos de olho, agora o negócio está andando a todo vapor. A lei dominical na América pode sair a qualquer momento, com a nomeação de Barry. E agora, a partir de março de 2026, o fortalecimento aqui, o impacto aqui no Brasil pode ser muito grande. Está tudo na mesa agora. Não sabemos aqui, é claro, como eu disse, se Deus vai permitir ou não, mas o cenário está perfeito para um decreto dominical nos próximos meses.